Boa noite a todos. Vamos começar com muita alegria a Semana de Ivone Pereira. Vai ser uma semana de estudos sobre vida e obra dessa trabalhadora incansável do movimento espírita brasileiro. Quem não a conhece, só para resumir um pouquinho, o Divaldo a trata de Chico de Sá. Então, para ter esse alcunha dado pelo Divaldo Pereira, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre o que ela fez e a importância que ela tem para o espiritismo. Nós vamos começar essa preparação musical com aquela música, a letra de Jesus, né? Jesus que nos passou essa letra aí, e todos nós conhecemos. Se a gente compreender
caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado sou amor, caluniado sou perdão. Quando traído uso a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado sou amor, caluniado sou perdão. Quando traído uso a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Temos muito a aprender com o Chico, hein? Eu costumo dizer que por qualquer pisão no pé a gente já está revidando, né? Chico engolia até barata na sopa, sabia mesmo? Ele foi convidado pela casa de uma senhora que convidou ele anos para tomar uma sopinha e depois de muitos anos insistindo ele resolveu ir. A primeira colherada que ele deu tinha uma barata. E ele engoliu a barata. Esse é o Chico. Detalhe, a senhora era cega. Era Não cega. foi proposital, né? E ele com vergonha que vai que ela enxerga de repente. Tá vendo? E a gente não, mas não imagina que a gente vai engolir barata, né? Nem sapo, a gente engole. É doido que sabe, né? Mas então, nós vamos agora cantar uma música que é uma prece feita lá pelo Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro, Copacabana. Chama-se Seja Humano, essa música. Muitos fez
semana de estudo pela frente. Uma história para contar. E essa história vai ser contada em capítulos. E hoje nós temos o primeiro deles para falar sobre a importância de Ivone Pereira no movimento espírita. A gente tem uma alegria muito grande em receber aqui na nossa casa um grande colaborador nosso, uma pessoa que sempre está sempre nos ajudando. Carlos Abranches, por favor, meu amigo. Isso eu dou conta. Vamos lá. Eu conectei aqui, ó. Muito bem, vamos. Já há algum tempo, esse moço aqui e outros nos convidaram para poder, nos sugeriram, vamos falar um pouco sobre Ivone Pereira. Já tivemos a oportunidade de aqui mesmo falar sobre Carimbá Schutel e em outros lugares também pelo Brasil, a respeito do bandeirante do Espiritismo. Agora, esses personagens, essas pessoas que viveram décadas atrás, a prática da doutrina espírita, do movimento espírita,
essas pessoas deixaram marcas, rastros de exemplos, de atitudes que precisam ser refletidas por nós. Eu tenho certeza que muitos que acompanham as reuniões nas casas espíritas já assistiram diversos temas aqui, falam sobre amor, reencarnação, mediunidade, solidariedade, vários temas. Reflexões teóricas desafiadoras para uma prática renovadora. Mas e as pessoas? E os grandes nomes? E as pessoas que viveram, que materializaram tudo isso que nós estudamos aqui? Por causa disso, é que a escolha desses grandes nomes é muito importante para que nós introjetemos a prática viva daqueles que deixaram essas marcas. Ivone Pereira foi uma dessas pessoas. Eu vou colocar aqui alguns outros grandes personagens para que nós vejamos onde a médium se insere nesse contexto todo. Para a gente contextualizar bem, Ivone Pereira nasceu em 1900, na cidade de Rio das Flores, um lugarejo pequenininho, perto de Valença, próximo à Barra do Piraí, próximo a Três Rios, próximo a Paraíba do Sul. E dali, muito cedo, começou a passar por fenômenos mediúnicos que vieram a ser revelados depois, lá na frente, já ao longo de seus 83 anos de vida. Ela nasceu em 1900, na virada do século 19 para o 20, e morreu em 1984, antes de completar os 84 anos. Morreu no Rio de Janeiro, não sem antes ter passado por várias cidades. Uma pessoa simples, uma família batalhadora, porém família já espírita. Vejam, senhores, o espiritismo ainda nos primórdios, e Ivone Pereira já nascera numa família espírita. Ainda cedo ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para ler com 8 anos de idade. Já entrou em contato com as obras básicas da doutrina. Aos 12 ela leu esses livros e começou a frequentar a reunião mediúnica. Mas antes, rezem para esses homens. Muita oração para esses dois, que eles estão assim tentando o improvável. E eles estão devassando o visível. Tem um livro da Ivone chamado Devassando o Invisível. Eles estão devassando o visível, mas por enquanto está tudo invisível para eles. Deus é Pai, viu, querido? Vai com Deus, viu? Muitas energias boas você está recebendo aí. Tá bom? São atuantes, né? São atuantes. Porque o movimento espírita tem um monte de gente assim, atuante. Quando você pede, ele vai lá e pá, pratica, ajuda, trabalha. O problema é quando aparecem aqueles atuantes, que ficam à toa. Vamos trabalhar, cansado, está em crise o mundo, Brasil sem dinheiro, também estou, vou descansar no fim de semana, trabalhei muito. Até ainda dá para aguentar. Não é o caso deles, eles estão provando que não são atuantes. Não? Acha logo esse negócio aí, rapaz. Porque tem aqueles que são piores um pouquinho, são os atordoantes. Aqueles que além de não fazer nada, eles atrapalham o que está fazendo, porque dão pitaco em tudo. Já conhecem aqueles que, não, isso não vai ficar bom assim não. Melhor fazer isso aqui. Agora vai comigo? Jesus. Palmas para eles. Aê. Cadê as palmas para eles? Tá vendo, rapaz? Vamos lá. Aí, ó. Ivone. Continue orando, Senhor. Por favor. Ai, tá bom. A gente vê que Ivone Pereira não era atuante desde pequenininha. Mas antes de falar dela, eu quero fazer referência a alguns aspectos
que vão nos remeter a uma história necessária e importante no contexto da luta, da boa luta, a que o Cristo nos convoca no Evangelho. Eu combati o bom combate. O melhor combate não é o das armas, o melhor combate é da superação de si mesmo, é o da transformação pessoal. Nesse sentido, o médium é uma ponte que sempre existiu entre as duas realidades. Milênios atrás, o médium tinha forçosamente que fazer um treino para poder vivenciar as suas faculdades, as suas possibilidades mediúnicas. Esse treino o levava a ficar anos e anos em processo de sublimação de suas forças, acompanhado de mestres, para verificar se ele era merecedor de adentrar os grupos elevados dos iniciados. No Egito era assim. Com o passar do tempo, os profetas e as profetisas ficavam dentro dos oráculos, atendendo as pessoas que vinham perguntar sobre as questões mais dolorosas e difíceis e desafiadoras de suas vidas. Era uma ponte entre a realidade dos humanos e a realidade dos espíritos. Os séculos se passaram, a mesma mediunidade foi contemplada por Jesus no Pentecostes, aquele fenômeno em que os espíritos incorporavam nos médiuns e falavam em línguas diferentes, curavam, um fenômeno marcante na história do cristianismo nascente. Os séculos passaram e os médiuns continuaram existindo, só que a perseguição a essa possibilidade de contato entre as realidades material e espiritual foi se agravando cada vez mais. E os médiuns passaram a ser considerados bruxos ou bruxas e passaram a ser queimados vivos nas fogueiras que não se apagavam. As fogueiras do martírio cristão inicial e depois as fogueiras da Inquisição, 1500 anos depois. Os médiuns, portanto, eram essa ponte entre as duas realidades. Sempre existiram, com configurações, denominações diferentes, sempre existiram. Eu destaquei algumas dessas figuras para a gente entender como eles são importantes. Daqui a pouco vamos refletir sobre a nossa condição de sensitivos. Somos ou não somos médiums? Vemos ou não vemos? Ouvimos ou não ouvimos? Quem já não se fez essa pergunta? Quem um dia já não pensou, como eu queria ser igual a Chico Xavier? Escrever 450 livros. Alguns falam 468. Até hoje está sendo publicado um livro inédito de Chico Xavier, guardados, e que estão vindo à luz agora. E que beleza, né? Como é bom, né, poder ver os espíritos, o pessoal chegando. Aí o Chico falou assim, tadinho, não queira ser que nem eu, porque não é fácil. Chico começou cedo. Aos 4, 5 anos de idade já via a mãezinha dele, Maria João de Deus, olhando para ele e falou assim, filho, aguenta sua madrasta. Que madrasta judiava muito. Mas por quê? Porque é assim que você vai construir o merecimento para todas as tarefas que haverão de vir. Divaldo Franco, aos 4 anos de idade, já via os espíritos, conversava com os espíritos. Ivone Pereira, aos 4 anos de idade, já conversava com os espíritos. Essa figura aqui, Daniel Douglas Home, viveu no século XIX, foi contemporâneo de Allan Kardec. Viveu de 1833 a 1886. Muito famoso. Foi um dos médiuns mais famosos, porque tornou-se conhecido pelas suas inúmeras faculdades. Ele levitava até várias alturas, ficava esticado e manipulava o fogo e os carvões em brasa sem se machucar. Atuou por 35 anos sem ter sido exposto a uma fraude. Nunca comprovaram que ele era um médium leviano, um médium mentiroso. Algumas reuniões que tinham fenômenos mediúnicos, ele era amarrado numa cadeira. Imagine no segundo andar de um sobrado, na França ou na Bélgica, ele era belga, amarrado na cadeira, amarravam-no,
A reunião começava, ele começava a levitar, e as pessoas olhando, lá foi o homem. Aí a janela ficava aberta, ele mandava deixar a janela aberta. Ele saía pela janela, segundo andar. Saía pela janela, entrava pela outra, amarrado na cadeira, e voltava para o lugar. E o povo olhando, assim, se me cutuca porque eu estou vendo, vai ser verdade. E o povo registrava isso. Isso começou a chamar a atenção dos poderosos, dos imperadores. Muita gente então começou a bancar as viagens de Daniel Douglas Home. Ele nunca aceitou um tostão pelos serviços prestados mediunicamente. Sabe por quê? Porque considerava que ele havia sido designado a uma missão, a de demonstrar a imortalidade. Ele também passava por fenômenos de materialização, em que materializava no canto, os espíritos preferiam isso, ele sentado aqui, pé direito alto na sala, lá no canto materializava aquelas conchas de gramofones antigos, de toca-discos antigos, que tinha aquela concha grande, materializavam aquilo, e os espíritos falavam por aqueles megafones, e comunicavam-se. Porque no alto, eu não sei, mas deve ser porque o povo curioso vai querer meter a mão naquele negócio, uma materialização. Mexe lá, afeta o médium de efeitos físicos. Agarra lá, aperta o médium que sofre aqui, porque ele está conectado. É um fenômeno de materialização em que o ectoplasma, elemento que todos nós temos, mas o médium em caráter especial consegue exteriorizar para permitir que os espíritos se materializem. Ou materializem coisas assim. Como acontecia com Ivone Pereira. Ela participou, eventualmente, de algumas reuniões de materializações, reuniões de efeitos físicos. Em uma delas, numa reunião mediúnica, ninguém viu, mas ela viu vários ramalhetes de flores sendo jogados sobre a mesa mediúnica. E ela viu aquilo. Mas ninguém viu nada, mas todo mundo começou a sentir cheiro de flores. E ela falou, ninguém viu, mas eu vi. Quando Leon Tolstói, o grande escritor russo, aproximou-se dela, isso foi numa rua do Rio de Janeiro, já morando no Rio de Janeiro, quando Dona Ivone Pereira ouviu do Espírito, vamos escrever um livro? E ele escreveu um livro por ela, Ressurreição e Vida. Um belíssimo livro, o grande escritor. A pessoa falou, nossa, você vai ter coragem de assinar essa obra com o nome do grande escritor? Não vão te criticar? Você não tem a menor preocupação com isso. Primeiro, que eu estou vendo o Espírito. Segundo, porque ele disse que é o Leon Tolstói. E ele está assinando o livro de uma elevação maior. Ele está acompanhado de Bezerra de Menezes. Então não vou duvidar, porque o Bezerra é o Bezerra. E segundo, ele disse que eu vivenciei tudo isso lá na Rússia, tempos atrás. E à medida que foi escrevendo, Ivone tinha isso. Ela ia escrevendo, e à medida que o livro ia sendo produzido, ela via todos os cenários, ela entrava na alma dos personagens. Muitos dos personagens eram vivências dela mesma, com os protagonistas da história. Daqui a pouco vamos chegar lá. Por enquanto estamos aqui no Daniel Douglas Home. Outra figura importante, também contemporânea de Daniel Douglas Home e de Allan Kardec, foi Ruth Céline Jaffé. Essa menina nasceu em 1837, em Paris. Daniel nasceu em 1833. Só por volta dos 12 anos, ela desde pequenininha, ela tinha saúde muito frágil. Só por volta dos 12 começou a distinguir a realidade entre este mundo e o espiritual, porque ela conversava com os espíritos achando que eram encarnados. O que costuma acontecer com médiuns expressivos, com a mediunidade clara da clarividência, conseguem conversar com eles como se fossem assim, encarnados. A psicologia tenta explicar isso daí, dá uma resposta psicológica para o fenômeno dos amigos, dos amiguinhos que as crianças costumam ter. Ah, o meu amiguinho. Aí vai no psicólogo porque a mãe acha que o filho está ficando doido. Está vendo umas coisas lá em casa que ninguém vê, só ele. Ora, o meu primo, por exemplo, tinha que separar um prato para o Relampinho. O Relampinho era o amigo dele. Eu vou comer na hora do almoço, mas e o prato do Relampinho? E a mãe já sabia, está aqui o prato do Relampinho. E todo dia tinha que dar o prato do Relampinho. Aí levou no psicólogo. A psicóloga falou assim, olha, esse é uma característica muito comum das crianças, é um fenômeno de aprendizado
espontâneo, em que a criança está treinando a sua sociabilidade a partir dos amiguinhos imaginários. Eu respeito essa definição, pode eventualmente ser isso mesmo, e a gente respeita a psicologia em todas as suas expressões. Mas a gente compreende também que pode ser um espírito amigo. Um dia ele chegou para a mãe olhou e ele estava chorando, o Sérgio, meu primo. Por que, Serginho? O que houve? Porque o relampinho vai embora. Como é que é isso? O que ele falou? Ele veio aqui se despedir de mim. Porque ele falou que vai fazer uma longa viagem, mas ele vai voltar. E eu não sei quando é que eu vou encontrar. Já devem ter se reencontrado. De alguma maneira. Né? Porque vai fazer uma viagem, vai se preparar para a reencarnação. Meu Deus, é tão claro isso. Por que ele não fala de uma vez? Aí vai ficar doido de uma vez, né? Não, a gente tem que incorporar as questões da espiritualidade ao nosso palavreado comum, ao nosso dia a dia. Essas coisas são comuns. Não é comum para os outros, mas para nós elas são comuns. Para Ivone Pereira foi assim. Já nós vamos ver um pouco dessa história toda. Durante as sessões, olha a importância de Ruth Celine Jafé. Ficava no centro do salão, quando começou a ter os fenômenos mediúnicos. Ela teve uma crise muito grande, e aí um magnetizador começou a trabalhar com ela e não deu muito resultado. Aí o irmão dela começou a aplicar passes nela. Em 2 semanas ela ficou ótima. Só que começou a receber espírito. Aí os amigos de Allan Kardec, à época, 1853, 54, começaram a chamá-la para as reuniões. 12 anos de idade. Ela ficava no centro do salão, rodeada pelos demais participantes, com as cadeiras em forma de ferradura. E ela no meio. Os espíritos se valiam da tipologia, toques, né, e às vezes da psicofonia. Assim aconteceu e se estendeu até meados de 1864, bem depois de já ter sido lançado o Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe foi lançado em 1857. As comunicações recebidas por Ruth Celine Jafé eram consideradas por todos como excelentes, de alto valor instrutivo. Detalhe interessante, em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ainda estava recolhendo as respostas às 1019 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos. Começou a frequentar as sessões na casa do senhor Rustam, onde Ruth Celine psicografava com a cesta de bico. Uma cesta com um lápis enfiado dentro, e ela segurava, só encostava o dedo na ponta da cesta e o lápis era controlado pelo espírito. Ela gerava o ectoplasma e o espírito controlava a cesta sem o controle consciente do médium, mas ajudava ali e ia escrevendo ali. Estranho, né? Uma cesta de bico, para que pega logo o lápis. Com o tempo eles perceberam que era mais fácil pegar o lápis e começar a escrever, e assim foi logo depois. Durante certo tempo, Kardec participou das reuniões na casa do senhor Rustam e do senhor Jafé. Ruth Celine Jafé era sempre a médium principal, e Kardec assegurou algumas vezes que essas reuniões eram sérias e se realizavam com muita ordem. Tanto mais que ali se manifestou pela primeira vez o Espírito Verdade, mentor espiritual de Allan Kardec, coordenador da equipe que codificou o Espiritismo. Equipe composta por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Feneloncio, Swedenborg, Emmanuel, Sócrates, Platão. Time caprichado, né? Jogava muito bem essa equipe, comandada pelo Espírito Verdade, que veio a se revelar depois por uma combinação de mensagens publicadas por Allan Kardec de maneira criptografada, muito inteligente, no Evangelho segundo o Espiritismo e lá no fim do Livro dos Médiuns, a mesma mensagem, confirmando que o Espírito Verdade era Jesus. Ruth Celine Jafé, adolescente, psicografando mensagens de Jesus. Imagina a grandeza dessa alma. Imagina. Tempos depois, em conversas particulares, o senhor Chico Xavier, em conversa com o Luciano dos Anjos, um jornalista espírita, escritor espírita, muito forte nos artigos espíritas, sobretudo na revista Reformador, dos anos 60, dos anos 70, até meados dos anos 80, juntamente com outros companheiros, Arnaldo Rocha, em Pedro Leopoldo, Luciano dos Anjos, no Rio de Janeiro, declarou a esses que ele fora Ruth Celine Jafé.
encarnada em Paris, e colaboradora de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Isso está dito lá, vários pesquisadores já falaram isso. É ou não é? Não sei, não me interessa, não quero nem entrar na polêmica. Alguns acreditam, outros não. Até alguns acreditam que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Esse de fato prova que não. Que Allan Kardec foi um, Chico foi Ruth Selim, que ajudou Kardec na codificação, inclusive recebendo mensagem de Jesus. Mas fica para aqueles que gostam de polêmicas, que não é o meu caso. Eu gosto de me esforçar para a transformação profunda, moral, que é o que interessa. Polêmico ou não, não importa. O futuro vai dizer. O importante é que estamos falando de médiuns, grandes médiuns. Frederico Júnior foi outro. Vamos fazer a viagem para o lado de cá do oceano. Frederico Júnior foi um médium brasileiro que em 1878 o Brasil começou a crescer no movimento espírita. O espiritismo cresceu no Brasil a partir da década de 60 do século XIX, com a publicação dos primeiros periódicos espíritas. O primeiro deles, Eco de Além Túmulo, na Bahia, e logo depois a formação de alguns grupos no Rio de Janeiro. Só que tinha uma briguinha muito chata entre o grupo de espíritas que estudavam a ciência espírita. Ernesto Bozano, Camille Flammarion, companheiros de Allan Kardec. Mas outro grupo se dedicava ao estudo do Evangelho. Eram os científicos e os religiosos. Frederico Júnior começou a atuar na Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Começou a atuar nada, ele foi lá porque queria obter notícias de uma pessoa querida que havia desencarnado há pouco tempo, e para surpresa geral, ele próprio caiu em transe sonambúlico e deu uma comunicação. Imagine, você vai visitar um centro espírita e o espírito chega lá em você e fala: vem cá, é por você que eu vou me comunicar. Imagine, o susto. A partir daí ele descobriu que o negócio era sério, porque lá no começo das coisas era assim que a espiritualidade convocava o servidor. Colaborou como médium junto a Bittencourt Sampaio, que André Luiz, nas obras por Chico Xavier, em algumas das obras, mostra a importância do espírito Bittencourt Sampaio no mundo espiritual, tão iluminado quanto o desenho de Guimarães. Merece um estudo à parte o Bittencourt Sampaio. O senhor Antônio Luiz Saião criaram o Grupo Ismael. Na primeira sessão, 15 de julho de 1880, Frederico Júnior recebeu o espírito Ismael, o guia espiritual do Brasil, companheiro de Jesus na administração da humanidade. Esse cuida do Brasil, coitado do Ismael. Recebeu uma longa mensagem do Ismael, que vinha falando de suas esperanças ante os novos esforços para a reabilitação do espiritismo no Brasil. E a partir daí a luta continua, companheiros. Durante 34 anos, Frederico Júnior exerceu as funções mediúnicas no Grupo Ismael, tendo recebido no ano de 1914 a sua última comunicação do além, quando logo depois desencarnou. O que ele fez? Além de médium, ostensivo, psicógrafo, centenas de curas de obsessões, limitando-se mais tarde os trabalhos no grupo quase que à doutrinação de poderosos e diabólicos espíritos, mensageiros das trevas, interessados em riscar o nome de Jesus do mapa, riscar expressões de amor, vinham com estratégias, com planejamentos diabólicos e sinistros. Ele, médium especializado em cuidar desses seres, altamente intelectualizados e chefes de gangues e falanges do mal. Vamos falar um pouquinho de Chico Xavier. Já já a gente chega na Ivone. Chico, grande médium, rapidinho foi dedicar-se à mediunidade, porque a irmã teve processos de influência obsessiva terrível, e ele viu a irmã ser curada. A partir daí, ele confirmou aos 17 anos a sua vocação para os trabalhos mediúnicos. O tempo passou, e aí as 450 obras, alguns falam 468 obras de Chico Xavier. Divaldo Pereira Franco está entre nós até hoje. 88 anos. Nascido em 1927, em Feira de Santana, na Bahia. 68 anos. Quase 70 dedicados à causa espírita. Era coroinha, mas os espíritos próximos. Impressionante como ele convivia com essas duas realidades.
Desde a infância continua se comunicando com os espíritos, cursou a escola normal, foi professor primário, depois passou a trabalhar como escriturário no Instituto de Previdência da Bahia, o IPASE, aposentou-se em 1980. E interessante que o pessoal falava que na repartição, ele um dia, conversando com uma pessoa que foi lá, ele falava e o pessoal começou a passar e olhar para ele assim. Começou a olhar para ele e olhava, o que está acontecendo olhando para mim? Você estava falando com nada. Você estava falando com ninguém. Como tem esse senhor aqui na minha frente? Eu disse, não, só você está vendo. Para de falar com os mortos, Divaldo. E ele atendia o povo, porque o pessoal ia lá pedir, minha ficha está lá, tal, e ele ia lá buscar a ficha do falecido. E achava, e conversava com o falecido. O pessoal, pronto, o Divaldo já está de novo conversando com além. Então o pessoal tinha esses detalhes todos na convivência com esse grande pregador. Já escreveu 258 livros. Espíritos escreveram por ele, ele não escreveu nenhum, mas espíritos escreveram por ele. O dinheiro arrecadado, mais de 10 bilhões de livros já vendidos em diversas línguas, já visitou mais de 70 países, já fez milhares de palestras, foi um desbravador brasileiro das palestras no mundo inteiro, e onde chega consegue viver fenômenos mediúnicos brilhantes, vendo espíritos da região, da história do país, registrando a presença desses espíritos, escrevendo mensagens, psicografando mensagens de grandes personagens históricas dos países onde visita, e o pessoal fica doido com ele, diz, nossa, está recebendo espírito, está presente aqui na nossa história. Ele já recebeu espírito, uma vez fazendo uma palestra no México, ele viu um espírito alado entrar no salão. O espírito, ele olhou assim, espírito com asa, para quê? A gente não aprende no espiritismo que essa coisa não precisa. Aí o espírito chegou e mentalmente conversou com ele. É assim que este povo me vê, é assim que este povo me entende. Eu respeito a forma do povo atender. E um homem que estava com problemas nas pernas, não andava, levantou-se e começou a andar naquele dia da palestra do Divaldo para milhares de pessoas no México. E o pessoal falou, Divaldo curou, não foi eu não, foi o Deus do Huracan que entrou aqui. Ele está aqui presente e veio aqui trazer as forças que moram dentro de nós. Ninguém cura ninguém, nós é que nos curamos. Com as forças da saúde vital que moram dentro de nós, que uma vez vitalizadas, passam a circular pelo nosso corpo, devidamente estimuladas. Divaldo Pereira Franco, um grande trabalhador. Ivone Pereira. No meio dessa turma toda, está lá Ivone Pereira, desde 1900, com 4 dias de vida. Olha o que aconteceu com ela. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, morreu no dia 9 de março de 84. Com 4 dias teve uma crise cataléptica. Sufocou. Imagina um bebê recém-nascido sufocar, a mãe fica desesperada, a pessoa fica lá, começou a ficar roxa e pá. Parou de respirar. Começaram a preparar, colocaram o caixãozinho na sala, antigamente velava na sala de casa, colocaram o caixãozinho lá e de repente ela voltou. Catalepsia, enrijecimento do corpo, mas a alma está presa, está ali. E ela voltou à vida. Esse fenômeno ocorreu de novo aos 8 anos de idade. Com 4 anos, ela já dizia ver e ouvir os espíritos. 2 desses espíritos apareciam com mais frequência. O Charles, a quem ela considerava seu verdadeiro pai, por causa das lembranças de uma encarnação anterior em que ele teria sido seu pai. Inclusive, ela olhava para os irmãos e falava, vocês, meus irmãos, vocês não são não. Meu pai está aqui. E ninguém via, cadê o homem? Daqui, ninguém via, era o Charles, que realmente fora pai dela em encarnação anterior, tentando salvá-la de graves comportamentos que ela teve em vidas anteriores. E o Roberto de Canalejas, que teria sido um médico espanhol de meados do século XIX, ex-marido dela, a quem ela desonrou ao longo do casamento, vindo a suicidar-se, não só nesta encarnação, mas em muitas outras. Ivone é uma reincidente, suicida reincidente. E ela disse que
Isso mexeu tanto com o corpo espiritual dela, que as encarnações posteriores, ela vinha com o corpo, reencarnava, mas ela tinha propensão ao suicídio. Tamanhas as vezes que ela se permitia entrar pelos desvãos da depressão, da tristeza, da melancolia profunda. E ela acabava se matando. Foram várias encarnações assim. Até chegar em 1900, e ela aceitou, depois de provar inúmeras vezes, na realidade espiritual, que merecia uma nova encarnação com a oportunidade de resgatar os débitos contraídos através do abandono da vida. Ela foi muito bem preparada e, assim que reencarnou, claro, toda causa tem um efeito. E os efeitos que vieram foram os mais graves possíveis. Ela tinha catalepsia aos 4 dias de vida. Ao longo da existência teve várias vezes. Então, ela, mesmo assim, veio abençoada pelo contexto de uma família que a acolheu e lhe permitiu, através do conhecimento espírita, preparar-se para a tarefa da mediunidade. Ela tinha graves débitos, como sempre disse, mas a ferramenta da mediunidade bem vivida foi a ponte que a permitiu resgatar os débitos trabalhando no bem. Olha que lindo isso. Se a gente gosta de feijoada, por exemplo, e gosta tanto, mas não é pouco não, gosta muito, e está com muita fome naquele dia, e come 8 pratos de feijoada, não adianta. Toda causa provoca um efeito. Não vai dar 2 horas, o fígado vai falar assim, ó, pronto, passou do limite. Pá! Isso, o corpo materializa um efeito. Mas na dimensão espiritual a questão é um pouco diferente. Existe um atributo aí na questão da justiça divina, que é a misericórdia, que é uma concessão de faculdades, de possibilidades, no caso a mediunidade para ela, para que o espírito falido na condução das vidas anteriores possa resgatar, não sofrendo entrevada na cama, toda com problemas físicos, problemas emocionais, problemas psicológicos, mas com a ferramenta da mediunidade, que é o serviço prestado ao outro em nome de Jesus, de graça. Ivone pediu essa possibilidade. E a misericórdia se fez na vida dela. Um corpo mais ou menos equilibrado para que ela pudesse dar conta do recado. E aí, Ivone prosseguiu na sua jornada. Logo no começo, outra crise cataléptica, quando teve o primeiro contato, logo depois teve o primeiro contato com o livro espírita, aos 12 ganhou o Evangelho e o Livro dos Espíritos do Pai, e aos 13 começou a frequentar sessões mediúnicas. A mediunidade passou a ser um fenômeno comum para Ivone, assim como para os outros médiuns que nós já citamos. Ela recebia a maior parte dos informes do além-túmulo através de crônicas e contos vividos em desdobramento. Vários dos seus livros são relatos de viagens astrais que fez com alguns espíritos amigos, como Bezerra de Menezes, Charles, o livro Recordações da Mediunidade, um relato, primeira parte, escrita pelo Bezerra de Menezes, uma visita a uma favela no Rio de Janeiro, em que ela vê lá a situação dramática que moradores viviam. Ela vê a criança passando por todo tipo de necessidade. Bezerra fala, esse aqui é um criminoso do passado, que está aqui resgatando. E ela escreve isso de uma maneira brilhante. A sua faculdade apresentava-se diversificada. Como é que era a mediunidade de Ivone Pereira? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque ao longo dos próximos dias, temos uma programação valiosa, que os senhores devem acompanhar, que essa programação descerá a detalhes sobre aspectos da obsessão, que é amanhã. Quarta-feira, qual é o tema? Use a sua mediunidade, explore a sua mediunidade. O fato é que vamos entrar nos romances de Ivone Pereira. Vamos entrar em aspectos da vida difícil de Ivone Pereira, o suicídio. Na sexta-feira, teremos a presença de uma grande médium brasileira,
encarnada, uma das mais importantes hoje no movimento espírita, que é a Sueli Caldas Schubert. Na sexta-feira. Na sexta-feira vai ser um pouco diferente, né? Vai ser lá no Clube de Campo Santa Rita. Sueli Caldas vai fazer a palestra dela lá, porque o público realmente vai vir de outras cidades para acompanhar. E no sábado, um seminário de Sueli Caldas Schubert, também falando de mediunidade. Sueli tem mais de 60 anos de experiência mediúnica. Começou aos 14 anos de idade, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Que, por sinal, é a minha cidade. Cidade, aliás, por onde passou Dona Ivone Pereira. Eu tive a grata felicidade de, aos 20 anos de idade, ser convidado por Sueli Caldas a participar do grupo de estudos que ela fazia parte. Depois saímos fazendo seminários pelo Brasil inteiro, e assim fizemos durante longos anos enquanto permaneci por lá. Frequentamos a mesma reunião mediúnica durante 20 anos com Sueli Caldas, vivendo as experiências dramáticas de uma reunião de desobsessão, como Ivone Pereira frequentava. A Ivone tinha uma mediunidade diversificada, portanto não vou descer detalhes, porque ao longo da semana os senhores vão ver. Mas isso aqui é importante para a gente amanhã, por exemplo, já entrar sabendo um pouco dessa história. Ivone se dedicou à psicografia, ao receituário homeopático, à incorporação, à psicofonia e ao passe, e até mesmo em algumas ocasiões aos chamados efeitos físicos de materialização. Dedicou-se à atividade de desobsessão, reuniões profundas, em que, dependendo da organização do grupo, os espíritos superiores programam a vida de espíritos altamente comprometidos com as trevas, com o mal, com os planejamentos inferiores, para destruir a felicidade das pessoas. Dona Ivone Pereira trabalhava muito nisso. Eu já vi Sueli Caldas Schubert receber mensagem de Ivone Pereira falando a respeito desses trabalhos. Atuou em casas espíritas em Lavras, Minas Gerais, Barra do Piraí, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e, por fim, no Rio de Janeiro. Vamos mostrar algumas dessas obras. Essa aqui, possivelmente, é a mais importante, Memórias de um Suicida. Esse livro foi escrito pelo espírito Camilo Cândido Botelho, CCB. Na realidade, Camilo Cândido Botelho é o escritor português Camilo Castelo Branco, que no fim do século XIX se matou. Viveu experiências dolorosas no mundo espiritual, escreveu nas primeiras décadas do século XX algumas mensagens pelo médium Fernando de Lacerda, médium português Fernando de Lacerda, um grande médium português, do País da Luz, 4 volumes, se não me engano, publicados pela editora da Federação Espírita Brasileira. Veio depois, Fernando mudou-se para o Brasil e continuou psicografando. E o Camilo Castelo Branco escreveu mensagens para ele falando a respeito disso, da sua experiência dolorosa. Algumas décadas depois, ele escreveu pela Ivone Pereira, alguns anos depois, escreveu pela Ivone Pereira esse livro, Memórias de um Suicida, que é ele, por uma médium suicida, que é ela, sob o controle de Charles e de Leon Denis. Primeiro Charles escreveu o livro, ficou guardado quase 20 anos na gaveta. Ela mostrou para o Chico Xavier. Chico falou: pelo amor de Deus, publica isso, criatura. Isso aqui é o livro mais importante da literatura espírita, disse Chico para ela. Aí Leon Denis pegou, mas antes deixa eu dar uma olhada. Leon Denis deu uma arrumada no livro e eles publicaram essa obra. É um libelo, né? É um anúncio forte, convidando as pessoas a preservar a vida contra o suicídio, descrevendo na primeira parte os sofrimentos experimentados por aqueles que se mataram. Na segunda e na terceira, foca os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação. Como é o suicida se preparando para reencarnar? Ou seja, é um marco na bibliografia mediúnica brasileira, o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. Ela escreveu também Recordações da Mediunidade. São experiências que ela viveu em vidas passadas, arquivos da alma, materializações, premonição, obsessão, publicado em 1968 pela Federação Espírita Brasileira. Também pela fé, ele escreveu o livro Sublimação, 2 contos atribuídos a Charles, um ambientado na Pérsia e outro na Espanha, e 3 contos atribuídos ao espírito Leon Tolstói, ambientados na Rússia. Ressurreição e Vida, publicada em 1963, aí o Leon Tolstói que chegou para ela, naquele dia, numa reunião íntima de preces e de atividades mediúnicas
no Rio de Janeiro, na casa de uma senhora amiga. O Leon Tolstói chegou e disse que queria escrever por ela essa obra. 6 contos e 2 mini-romances ambientados na Rússia. Pensando nisso, nós podemos traçar aqui alguns paradigmas. Conhecemos um pouco da vida de alguns médiuns. Vimos o quanto eles são importantes. E nos perguntamos, e a nossa mediunidade, como vai? Mediunidade precisa ser ostensiva? Não necessariamente. Os benfeitores explicam a Allan Kardec que todos nós possuímos faculdades, possuímos esse registro radicado no cérebro. André Luiz desmembra essa afirmação dos Espíritos em várias de suas obras, sobretudo Missionários da Luz, Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade. De maneira destacada, ainda que em todas as obras ele dá uma pincelada aqui e ali. Vamos ler as obras de André Luiz. Mas antes, vamos ler o Livro dos Médiuns, para entender a importância disso, para saber onde nós nos encontramos. Sabe por que isso é importante? Porque de repente nós temos uma tarefa a cumprir nessa área, trabalhando com essa faculdade. Dom. Será que é um dom? Dom não parece aquela coisa que cai do céu na nossa cabeça, assim, nossa, fulano tem um dom. Na verdade não é muito dom, não. É merecimento. Dom parece que é um presente de Deus. E por que o outro não ganhou? Então, se apareceu, é porque existe uma importância, uma justificativa para isso dentro do nosso contexto existencial. De repente, na minha vida, sim, eu preciso colocar em prática as minhas faculdades. Espiritismo é a doutrina que desperta todas as nossas faculdades, propondo-as entrar em ação, para aproveitarmos 100% esta encarnação. Aonde estivermos, no trabalho que estejamos realizando, podemos ser médiuns do bem. Os médicos são convidados a serem médiuns das mãos. Os benfeitores falam, se os médicos orassem. André Luiz fala isso no livro, se os médicos orassem. Tem médico que ora, mas tem uns que não, que passam batido. Mas também os advogados, que têm na palavra a capacidade de convencer os doutores da lei a definir pela liberdade ou pelo aprisionamento. O professor que pode também ser um médium da palavra para um grupo de alunos e educandos. E todas as profissões, todos nós podemos colocar as nossas faculdades em ação. Todos. Eu quero desenvolver mediunidade. Então vai evangelizar a criança. Cadê o nosso Flávio? Outra vez ele falou que tinha 12. Eu falei, vamos convidar alguns para evangelizar. Ele falou, já tem 12 daquela outra vez. Eu queria mais uns 20. Tá vendo? Que belezinha. Aí, ó. O pessoal fala assim, eu quero ser médium. Vai evangelizar a criança. Emmanuel fala isso. Quando você dá aula, os espíritos estão treinando a sua psicofonia. Vai preparar a aula em casa, eles estão treinando a sua psicografia. Vai preparar uma aula, vai ler a respeito, eles estão treinando a sua clareaudiência. Mas eu preciso aprender, preciso me incorporar aquelas imagens todas, os espíritos estão treinando a sua clarividência. Então nós estamos treinando a mediunidade à medida que nos esforçamos para sermos bons, para aproveitarmos muito bem a nossa encarnação. Mediunidade tem um paradigma fundamental. É um serviço ao bem com o apoio de Jesus. Ivone Pereira falava que a distância entre ela e Jesus era incomensurável, não dava para medir. Bezerra de Menezes falava para ele, então, traça uma ponte entre você e ele. Essa ponte chama-se trabalho no bem com a mediunidade. Não cobra pelo que você faz. Presta atendimento. Ela recebia as pessoas no fim da vida na casa da parente no Rio de Janeiro, um calor danado, ela recebia o povo que ia lá visitá-la. Porque lia os livros dela e queria ouvir alguma coisa. Ela recebia as pessoas com uma simplicidade danada. É um ponto de equilíbrio psíquico
para cumprimento das tarefas da encarnação. Ser médium é passar a limpo os desajustes do passado, através de uma tarefa nobre, que exige equilíbrio, exige estudo, exige leitura, exige frequência na casa espírita, exige limpeza psíquica das antenas psíquicas. Ivone passou isso ao longo de toda a vida, para limpar-se dos miasmas provocados pelas várias desencarnações em estado grave. Trabalhe no bem. Focar na mediunidade nesse sentido. No caso dela, a mediunidade explícita. Talvez no nosso caso, mediunidade intuitiva. Mediunidade colocada em prática na conversa com quem nos procura para reclamar do seu sofrimento. E a gente ouve com amor, com respeito. Dá chance ao outro de extravasar as suas dores, para a pessoa sair esvaziada de sofrimentos e plena de possibilidades. Isso é ser médium. Ter capacidade de ouvir. Ah, mas eu não vejo espírito nenhum. Não tem problema, o espírito te vê. Ah, mas eu queria sentir um calorzinho assim, mais ou menos. Cuidado com o calor que você vai sentir. Uma senhora na reunião mediúnica falava assim: ah, mas eu não vejo nada, não ouço nada, eu vou parar com esse negócio. E o espírito veio por Sueli Caldas e falou assim: irmã, a senhora é um dos esteios de equilíbrio dessa reunião. A senhora, no trabalho de passe, ajuda a equilibrar esse povo todo que está aqui. Imagine médium falando, espírito falando para o médium mineira, né? Ela é bem mineirinha, a gente fala. Vocês vão ver sexta-feira. Impressionante como as pessoas... Eu sou uma pedra, não vejo nada, mas pode ter certeza que a sua importância pode ser bem maior do que você imagina. Sem falar que o médium vira, médium equilibrado, aquele que trabalha a mediunidade com Jesus, vira uma referência entre os dois mundos. Referência de equilíbrio, referência de sensatez, referência de bom senso. Cada um na sua tarefa. Se a nossa é vislumbrar essa possibilidade de ser uma ponte, por que não fazer? Por que não treinar? Por que não se educar? Por que não se preparar? Temos a casa espírita para isso. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para ser felizes. Estamos aqui para promover a felicidade ao nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade. Os vizinhos acho que não têm a menor noção da importância da reunião mediúnica que se faz na casa espírita. Não sabe quem entra, não sabe quem é, mas nós oferecemos nossas faculdades psíquicas para o bem da humanidade. O outro ali que está prestes a terminar com a vida, destruindo a vida também da sua família. São trazidos os obsessores, esse é o assunto de amanhã, para uma conversa particular, na reunião mediúnica. Eu não sei quem é, não sei a trama, mas na hora eu começo a reunião, Senhor, permita que eu seja um instrumento da vossa paz. E o benfeitor dirigente da reunião ouve e fala: então você vai ser um instrumento da paz do Cristo. Traz o obsessor e ele se comunica pelas suas faculdades mediúnicas. A rigor não acontece uma incorporação. Nenhum espírito toma conta do meu corpo. Ele age pela mente. Ele pensa e eu reproduzo. E se eu aprendo a fazer isso, eu me torno um instrumento fiel da espiritualidade para ajudar o mundo a ficar melhor. Assim que a coisa acontece. Outro paradigma muito importante: reorganização da vida íntima. Assim aconteceu com Dona Ivone Pereira. Ao final de 83 para 84 anos, ela se reorganizou. Por quê? Porque conseguiu focar na mediunidade. Falou assim que não fez outra coisa, não se casou, não teve filho. Ela focou nisso, trabalhou com isso o tempo inteiro. Ela era amiga de grandes espíritos, conhecidos, famosos, como Frederic Chopin, por exemplo. O pianista Chopin, que nasceu em 1810 em Varsóvia, na Polônia, e morreu cedo, em 1848, com 38 anos de idade só. Foi um dos grandes nomes do período romântico da música erudita. Pianista, namorado da George Sand, que era mulher brava, lá quem mandava, o homem da relação era ela, viu? Ela descia a mão nele, porque ele era todo delicado, fazia aqueles noturnos maravilhosos. Ele, quando chegava para conversar com ela, ela pedia licença e ia para o quarto passar maquiagem. Ela ia se maquiar. E aí, imagine você,
médium indo para o quarto para se maquiar e por quê? Porque o Chopin está na sala. Vão te internar na hora. Assim Ivone Pereira fazia. E ela escreveu isso no livro Devassando o Invisível. Está lá, capítulo 4, Frederic Chopin na espiritualidade. Ela fala que ia se maquiar. Por quê? Porque o Chopin foi visitar. Mas ela se reorganizou. Bem maluquinha, mas se reorganizou nessa história toda. A gente o médium vira uma referência de padrões para a vivência coletiva. As pessoas respeitam, dão credibilidade. E todo dia é dia de resgatar a sua independência, a sua liberdade e a sua responsabilidade. Todo dia o médium tem uma tarefa a cumprir. E também permite, olha que interessante isso, através do resultado da sua ação mediúnica, a projeção de princípios universais para o futuro da humanidade. O que é isso? Chico Xavier, exemplo. 450 obras, os números não batem, alguns biólogos falam, acho que são menos, outros mais, mas que sejam, que, penso eu, vamos projetar para daqui a 500 anos, estarão sendo estudadas, sobretudo as obras de André Luiz e de Emmanuel, estarão sendo estudadas nas mais importantes universidades do mundo, como obras de introdução ao conhecimento do psiquismo, da alma humana. Estarão sendo estudadas. Projeção para o futuro da humanidade. Princípios cósmicos, éticos, universais, que remetem à presença de Jesus entre nós. A mediunidade que esses dois viveram com Jesus. Mediunidade, no conceito científico, é uma possibilidade de contato entre as realidades. Essa é a mediunidade. Mas a mediunidade com Jesus é a possibilidade desse contato, incluindo o amor, incluindo a delicadeza, incluindo a caridade. Dessa forma, nós estamos apenas começando a entender um pouco do universo de Ivone Pereira, que merece o nosso conhecimento, merece o nosso carinho, merece a nossa gratidão. Ivone deixou 20 livros escritos. Chico deixou um pouquinho mais que ela. Mas 20 livros de peso. Deve ter na estante, né? Eu acho que tem aí. Que merecem ser lidos porque é uma leitura agradável, gostosa. Dá para ir a fundo nesses livros e aprender um pouco sobre a arte de nos tornarmos mais delicados diante da vida. Isso é se tornar médium. Médium do amor, médium da maternidade, a mãezinha que cuida do filho com cuidado. Médium do afeto, do voluntário que vai no asilo e cuida dos velhinhos com amor e respeito, ouvindo suas histórias. Médium do evangelizador da infância, que trata com respeito e dignidade a tarefa que lhe foi oferecida. Médium da paternidade, que honra a dignidade de ter filhos dentro de casa e trabalha para alimentá-los, tanto materialmente quanto espiritualmente. Médiuns em geral. Esse é o nosso desafio. Muita paz e uma ótima semana a todos. Bom, agora você citou entre os grandes médiuns, Divaldo Pereira Franco. E no dia 16 de novembro nós vamos ter o privilégio de recebê-lo aqui em São José dos Campos. Esta casa. Ele vai começar a fazer palestra às 1h. Vai terminar às 3 da manhã. Clube de Campos Santa Rita, dia 16 de novembro, 20 horas. Divaldo Pereira Franco. É um privilégio. Você citou também. Levando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão querido, agradecendo aos mentores espirituais dessa Santa Casa Santa, que ajudaram a preparar para que esse ambiente hoje estivesse assim, com alegria, com energia boa e com muita luz. Agradecemos a Deus pela permissão de aqui estarmos, aprender um pouco sobre a nossa querida Ivone e nos esforçarmos para sermos sempre melhores a cada dia. Nos esforçarmos para ser
o ouvido amigo do irmão que nos procura, o ombro acolhedor, que tenhamos sempre em nosso coração, em nossas palavras, o sentimento puro, o sentimento de amor que Jesus nos deixou, pedindo que assim fôssemos com todos nós, uns com os outros. Tenhamos a certeza que neste momento a espiritualidade se faz presente e aplicará, sim, em cada um de nós o passe. Apesar de coletivo, com certeza, cada um terá em sua frente o irmão espiritual dessa Santa Casa Santa para nos aplicar este passe.